Apocalipse, capítulo 3. Ainda estamos na igreja de Filadélfia. Rapaz, não termina esse negócio não, é? Exatamente, é pequeno, hein? Caramba. Apocalipse 3, versículo 7. A palavra de Deus diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos de todo o coração por estarmos reunidos nessa tarde para examinarmos a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito, por imensa misericórdia, nos assista no entendimento da tua palavra. Que o teu Espírito nos conduza à verdade daquilo que lemos e comunique aos nossos corações o desejo sincero de vivermos segundo a instrução da tua palavra, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Muito bem, irmãos. Na última vez que olhamos esse texto, tem uns 15 dias. Semana passada eu não consegui vir. Nós paramos observando uma característica interessante da igreja de Filadélfia, que é uma igreja que é mencionada como uma igreja que tem pouca força. E vimos que essa ideia de pouca força pode tanto se referir à questão numérica, uma igreja pequena, como também poderia se referir à questão de uma igreja sem expressão social. Porém, é essa igreja que tem pouca força que se torna uma igreja agradável aos olhos de Deus. Não porque ela seja pequena, e talvez aí muitos tenham errado na ideia de que Deus se agrada de igrejas pequenas. Deus não se agrada nem de igreja grande, nem de igreja pequena. Deus não tem essa questão numérica como importante para Ele. A questão numérica é importante para os nossos corações soberbos. Para a soberba do nosso coração isso é importante. Mas para Deus é indiferente. E muito menos com a ideia de uma igreja que tenha impacto social. Deus também é totalmente indiferente a isso. Porque impacto social, às vezes, ele vai ser negociado à luz daquilo que Deus não aprova. Igrejas, às vezes, são relevantes socialmente à custa de negociatas ou iniciativas que Deus não aprova. Por que essa igreja que tem pouca força é uma igreja agradável ao Senhor? Examinamos isso
quando ele diz, entretanto, guardaste a minha palavra, uma igreja que se mostra fiel à palavra de Deus, é uma igreja agradável ao Senhor. E a outra questão, quando ele diz, e não negaste o meu nome. No caso da época em que o Apocalipse é escrito, eles estavam debaixo de perseguição, uma perseguição difícil, que incluía a morte, cadeias, espólio dos bens. E a despeito de todas essas ameaças, eles mantinham o nome de Jesus como fundamento da sua vida e da sua fé. Nos nossos dias isso muda um pouco, porque nós não somos ameaçados, por enquanto, com prisão, ou com espólio de bens, ou com a própria morte. Nós não temos sido ameaçados com isso, mas nós temos negado o nome de Cristo de diversas formas como temos vivido. Então, tudo isso nós analisamos sobre essa igreja. A partir do versículo 9, então, Deus começa a pontuar as promessas dele para essa igreja, que tendo pouca força, conseguiu manter-se fiel à palavra e não negar o nome de Jesus. A primeira promessa, versículo 9, ele diz, eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Observe que aqui há algumas questões envolvidas. Primeiro, quem estava perseguindo a igreja de Filadélfia, perseguia por uma motivação religiosa. A motivação não era outra, era religiosa. Eles eram judeus. Eles acreditavam piamente que a maneira como eles viviam a fé era a forma correta. E em nome dessa fidelidade que eles julgavam ter, eles faziam perseguições aos cristãos. Olha que coisa doida. E aqui, então, a gente percebe uma característica básica daqueles que de fato têm zelado pela palavra de Deus e não pela religiosidade. Zelar pela palavra de Deus, ainda que nos torne, às vezes, desagradáveis às pessoas, ainda que nos torne antipáticos, ainda que nos torne, na frase que eles usam muito, fundamentalistas, radicais, xiitas, ainda que as pessoas nos vejam assim, qual é a diferença entre a postura daqueles que querem zelar pela palavra e aqueles que são meramente religiosos? Os que são meramente religiosos estão dispostos a se valer da violência, da agressão, para fazer valer a sua verdade. E os que de fato zelam pela palavra, eles estão dispostos a serem perseguidos. Eles estão dispostos a apanharem por causa da palavra. Olha a diferença profunda. Percebe? Aquele grupo de judeus que perseguiam os irmãos de Filadélfia, eles não achavam que eram fiéis a Deus. Eles não liam a Bíblia como, no caso o Antigo Testamento, como os irmãos da igreja de Filadélfia também liam. Eles não cultuavam a Deus do mesmo jeito que os irmãos de Filadélfia cultuavam. Só que os irmãos de Filadélfia tinham entendido que Jesus era o Messias. E os judeus que perseguiam diziam, não, ele não é o Messias. Isso é uma blasfêmia. E já que vocês querem crer nisso, então o pau vai comer. E eles estavam dispostos a perseguir. Vejam o que eles fizeram com o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo era o desafio ao entendimento deles, eles estão dispostos a levar Cristo para julgamento
E nesse julgamento, a condenação à cruz. E na cruz, eles têm prazer em ver o Senhor sendo imolado, sendo sacrificado. Eles têm prazer na morte de Jesus. Os que realmente amam a palavra de Deus e insistem na verdade dela, eles não têm prazer na morte do ímpio, eles não têm prazer em perseguir ninguém, porque eles sabem as duras penas que virão sobre aqueles que se mostram rebeldes à palavra de Deus. Nós estamos convencidos das duras penas que virão sobre aqueles que não querem obedecer à palavra de Deus. E se eu estou convencido dessas duras penas, eu não tenho como ficar feliz com a morte de alguém sem Cristo. Compreendem? Então aqui, o Senhor Jesus, falando dessa igreja, ele começa a diferenciar uma coisa muito importante. Esses que se dizem judeus, que guardariam a lei, que amam a Deus, eles na verdade não são. Vocês veem na atitude deles. Você vê hoje isso, eu já mencionei em outras ocasiões, que é o que me preocupa no movimento evangélico atual. Porque eu talvez pudesse parafrasear esse texto dizendo: eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram evangélicos e não são, mas mentem. Por quê? Porque essa atitude do judaísmo lá atrás, de perseguir, matar, esfolar, estrangular, né, querer ver o sangue derramado, a gente está vendo isso no movimento evangélico atual. As brigas pelo poder dentro da igreja. Em várias igrejas a gente está vendo isso. Várias igrejas, não só pentecostais ou neo, mas também históricas, estão com uma briga interna pesada. Elas estão se desfacelando em nome desse poder. Elas estão se desfacelando em nome das suas próprias tradições e não mais em torno da Bíblia. A gente diz, olha, isso é cristianismo ou isso é religiosidade cristã? Ou seja, a religiosidade em nome de Jesus. Lembre-se, lá na Idade Média, o cristianismo mostrou esse mesmo pecado. A Igreja Católica, quando se viu ameaçada pela Reforma Protestante, o que a Igreja Católica fez? Saiu matando. Saiu matando. Aí os protestantes, depois que se estabeleceram em alguns lugares, quando alguém se levantava contra, o que os protestantes fizeram? Mataram. Não faz sentido. Nós zelamos pela palavra, e o zelo pela palavra não nos estimula a matar ninguém. O zelo pela palavra nos faz disposto a querer morrer por causa de Cristo. Vontade. Por causa de Cristo. É totalmente inverso a coisa. Recentemente, eu mencionei isso a vocês, tem aí aquela Marcha para Jesus. E lá em São Paulo, e tem proliferado esse grupo também, tem proliferado um grupo que tem lutado pela volta ao Evangelho na sua simplicidade. E eles vão até a Marcha para Jesus, e ficam lá em posições estratégicas onde a marcha vai passar, e eles colocam lá uma faixa: voltemos ao Evangelho. E uma segunda faixa: o show tem que parar. Em vez dos irmãos olharem para isso, são apenas faixas, eles não falam nada, eles não estão com megafone pregando, é só faixa. Voltemos ao Evangelho, o show tem que parar. Pronto. Todo ano agora está tendo confusão. Porque os irmãos que estão na marcha começam a jogar coisas, querer agredir
fisicamente esses outros irmãos que estão apenas com a faixa lá. Já por 2 ou 3 anos, a polícia militar de São Paulo tem que chegar junto, porque senão corre o risco dos irmãos serem lixados. Aí você pergunta, que evangelho é esse? Compreendem? Às vezes as pessoas confundem as coisas. O fato de eu pregar incisivamente sobre a necessidade do evangelho segundo as Escrituras, o fato de eu pregar, às vezes, denunciando aqueles que têm pervertido o evangelho, não significa que eu estou disposto a querer brigar com essas pessoas. Nenhum prazer nisso. Quem me conhece e anda comigo sabe que eu não tenho nenhuma disposição para isso. Agora, eu vou pregar o que tem que pregar, eu vou dizer o que tem que dizer, e eu vou ser incisivo sobre o que eu tenho que dizer em nome de Deus, mas você não vai me ver disposto a brigar com ninguém. Esse não é o meu chamado. Meu chamado é um chamado a falar a verdade de Deus como profeta de Deus, porque os que pregam a palavra têm a responsabilidade profética de pregar a palavra na verdade, e segundo a verdade, e com a ênfase que a palavra requer, mas você não vê profeta envolvido em briga. Você vê profeta apanhando, você vê profeta sendo perseguido, você vê profeta sendo difamado, mas eles não se metem em confusão. Daí o Senhor chama a atenção para esses que acham que são judeus e não são. Se escrevesse hoje, ele diria com toda certeza a esses que se dizem evangélicos e não são. Uma outra questão a ser observada é que nessa frase do versículo 9 há uma ira vingativa ou punitiva de Deus contra esses judeus. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés. A ideia é que o Senhor os fará vir para humilhá-los. Todos aqueles que abrem a boca em nome de Deus e mentem, todos aqueles que abrem a boca em nome do Senhor e pervertem o Evangelho, têm contra si a ira de Deus. E esse é um ponto-chave. Talvez a grande questão é porque essa ira não vai se manifestar nessa vida. Não vai se manifestar. Não adianta você ficar esperando que Deus levante a ira dele contra aqueles que têm pervertido o Evangelho nessa vida. É por isso que eu fico tranquilo. Eu sei que Deus não vai levantar a ira dele contra o Marco Feliciano nessa vida. Ele não vai levantar a ira dele contra o Malafaia nessa vida. Ele não vai levantar a ira dele contra Valnice Milhomes, Neuza Itioca, e toda essa geração pervertida do Evangelho que nós temos na atualidade. Estevão Hernandes, Robson Rodovalho. A ira do Senhor está contra eles, mas para o momento do juízo. E ali serão humilhados. E por que eu não devo criar essas expectativas? É porque não sou eu que vou julgá-los, eu também serei julgado. Eu não sou o juiz deles, eu também serei julgado. E o que vai ser a diferença entre nós é a fidelidade à palavra. Daí o apóstolo Paulo trabalhou muito bem essa questão na segunda epístola aos Coríntios. Dê uma olhada, por favor.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, é a primeira carta, perdão, eu estou fazendo confusão de cartas aqui. Primeira carta, capítulo 3. Paulo vem tratando de um problema que estava acontecendo naquela igreja. Uma igreja que estava dividida por muitos líderes. Se você ler até o capítulo 3, você vai ver que alguns irmãos tinham se apegado a um líder espiritual, outro a outro líder espiritual, e eles estavam brigando, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, não, eu sou do Apolo, e os mais espirituais, não, nós somos de Jesus, nós somos de Cristo. E era o grupo mais hipócrita que tinha. Nós somos de Cristo. E aí Paulo vai pegar pesado com esse pessoal sobre isso. E quando chega no capítulo 3, Paulo trata sobre aqueles que ensinavam essas pessoas. E aí ele começa a dizer a partir do versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor. Paulo está lembrando que quem começou o trabalho de fundamentação daquela igreja foi ele, Paulo. Porém, outro é que edifica. Deus vai colocar alguns para fundamentar a igreja, e aí Deus vai tirar essa pessoa, e vai colocar outros líderes, para que eles edifiquem aquilo que foi primeiro fundamentado. Então Paulo diz, é como se ele dissesse, eu vim aqui em Corinto, lancei o fundamento, depois vieram outros, Pedro, o Apolo, que vocês estão mencionando, vieram para fazer edificar. Porém, é importante que aquele que edifica veja como edifica. Como é que você está construindo esse edifício? E aí Paulo vai explicar. Primeiro, ninguém pode lançar outro fundamento. Sabe aquela coisa doida que alguém chega, lança o fundamento, aí vem outro. Não, tira tudo, vamos começar tudo de novo. Paulo diz, não, no reino de Deus, na casa de Deus, não pode ser assim. Se o fundamento está certo, ninguém pode chegar aqui e tirar outro fundamento. E qual é esse fundamento? Ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus, o Messias. A palavra Cristo tem que ser entendido aí sobre o fundamento. Jesus é o Messias da nossa redenção. Ele é aquele que foi profetizado em Gênesis 3,15. Quando o homem e a mulher pecaram, Deus prometeu um redentor para os seus corações, o Messias. E qual é o fundamento da nossa fé? Que Jesus, ele é o Messias, ele é o cumprimento daquela promessa messiânica que nos salvou, que nos redimiu, que nos libertou do pecado. Qualquer pessoa que venha à igreja e pregue algo diferente disso, está roubando o fundamento da igreja. Qualquer um que venha e diga a você que Deus está preocupado com a casa que você vai morar, com o emprego que você tem, com quem você vai casar, se você vai ser curado ou não, essas pessoas estão roubando o fundamento. O fundamento é Jesus é o Messias. Ninguém pode mexer nisso. Em cima desse fundamento, então o edifício começa a ser construído. Aí Paulo diz, versículo 12, para os irmãos que chegaram, nós estamos olhando uma ilustração do Apocalipse em 1 Coríntios 3, nós estamos no versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Percebeu a sequência que ele fez? Primeiro ele fez uma sequência de 3 coisas duráveis, valorosas, de grande valor. Ouro, prata e pedras preciosas. E depois ele fez uma outra sequência de 3 coisas vagabundas, sem valor nenhum, que não se sustenta.
madeira, feno e palha. Percebe? Como é que alguém edifica sobre esse fundamento? Ele pode edificar sobre o fundamento com coisas duráveis, com coisas eternas, com coisas que com o tempo o valor não se perde, ou ele pode edificar a igreja de Deus com coisas passageiras, sem valor nenhum. Aí Paulo diz no versículo 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia que refere-se à volta do Senhor, o dia do juízo de Deus, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Mete o fogo no ouro, o ouro fica mais puro, ele fica mais caro. Porque o fogo sobre o ouro, ele tira as impurezas, o mercúrio, o azougue. Eu vi isso muito quando era moleque lá em Macapá. Meu pai era gerente de uma firma de compra de ouro. E eu cansei de vê-lo pegar pepita de ouro, colocar lá numa frigideirazinha, pesar, depois meter o maçarico em cima e ver o mercúrio escorrendo. E aí pesava de novo, era outro peso. Porém também era outro valor. Aí depois ia para São Paulo, e lá em São Paulo tinham dois processos. Um, que era para dar o ouro 18 quilates. Então era uma temperatura altíssima de fogo, para ele ficar mais puro ainda. E o outro processo era para encontrar o ouro 24 que morde. Não, é 24 quilates também. Os 24 quilates, que é o ouro puro. Mais caro ainda. Ou seja, o fogo, quanto mais fogo você mete no ouro, mais puro e de valor ele fica. Paulo está dizendo, tem irmãos ou líderes da igreja que estão construindo a igreja com ouro. Quanto mais provada essa igreja, melhor ela é. Igreja de Filadélfia. Eles guardaram a minha palavra em meio às perseguições. Foram duramente perseguidos e mantiveram a palavra. E aos olhos de Deus era uma igreja fiel, de valor. Agora, imagina a segunda sequência. Madeira, feno e palha. Mete o fogo. Rapaz, sobra nada. Paulo está dizendo, tem gente que está edificando a igreja de Deus com madeira, palha e feno. Vai queimar tudo. Vai queimar tudo. Paulo continua. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Nós não sabemos o que é. Não adianta você perguntar, não me pergunta o que é o galardão. Eu não faço a menor ideia do que seja o galardão. A única coisa que eu sei é que o galardão é uma bênção que será dada para os filhos de Deus depois do juízo. E a outra coisa que eu sei sobre o galardão é que o galardão é segundo as nossas obras. E a terceira coisa que eu sei sobre o galardão é que Deus julgará essas obras não pela quantidade de obras, mas segundo o coração que realizou aquela obra. Porque Deus não julga a quantidade de coisas que você faz, mas a motivação do coração que te leva a fazer aquilo. Pronto, é tudo que eu sei do galardão, não pergunto mais nada. O que é, só Deus sabe. Vai receber o galardão. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, pegou fogo, irmão, sobrou nada, sofrerá ele dano. Ou seja,
Deus o castigará de alguma forma naquele dia do juízo. Também não sei qual será o castigo que Deus vai dar a esses líderes espirituais que edificaram com material vagabundo a igreja de Deus. Eu só sei que eles serão duramente castigados naquele dia. Mas Paulo diz, mas esse mesmo será salvo. Deus vai descer o cacete nele no dia do juízo, ele vai sofrer uma dura pena, mas ele ainda vai ser salvo. Agora observe a expressão de Paulo, como que através do fogo. O irmãozinho vai entrar chamuscado no céu. Mas vai entrar. Por quê? Porque ele não fez a besteira de tirar o fundamento. A edificação foi horrorosa, mas o fundamento ele manteve. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias da nossa redenção. Versículo 19. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Como é que você destrói o santuário? Tire o fundamento. Você tirou o fundamento? Acabou. É? Eu também vou acabar contigo, seu miserável. Deus o destruirá. Deus não terá por inocente aqueles que tiraram o fundamento do Evangelho. Deus vai destruí-los. O que é que significa? Serão condenados ao inferno. Mas pastor, ele era pastor. Foi para o inferno. Hein? Foi para o inferno. Mas pastor, ele fez milagres, profetizou, curou. Foi para o inferno. Não foi isso que Jesus disse? Naquele dia, dia do juízo, muitos vão chegar para mim com cara de piedade. Senhor, Senhor. E vão dizer para mim, no teu nome, nós fizemos milagres, fizeram. No teu nome, nós expulsamos demônios, opa! No teu nome, nós profetizamos, rapaz! Não te conheço, vá para o inferno. Isso é o que está em Lucas. Mateus, eu acho Mateus o cara mais tranquilo. Né? Mateus, quando ele menciona isso, Jesus olha assim, não vos conheço, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Não tinha mudança na vida deles, eles continuavam vivendo no pecado. Mas em Lucas não, em Lucas Jesus olha para eles assim, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos para o fogo do inferno. É o que Paulo está dizendo. Você tirou o fundamento, não interessa se você é pastor da igreja. Você vai para o inferno. Duras são as penas de Deus para aqueles que tiram o fundamento. Então, quando eu olho o discurso de várias igrejas, como da Universal, Mundial, Internacional e todas o uau que tem por aí, cadê o fundamento? Não há o fundamento do Cristo, do Jesus messiânico, ou seja, aquele que veio para redimir os homens dos seus pecados, tirá-los da ira que estão debaixo da ira de Deus sobre a qual eles estão, para reconciliá-los com o Senhor. Cadê o fundamento? Não importa se é grande ou se é pequeno, Deus está olhando a palavra com a sua fidelidade. E aí quando a gente volta lá em Filadélfia, o que é que Jesus está dizendo? Para esses que se diziam judeus, que guardavam a palavra, eu vou humilhá-los. Eu vou humilhá-los. Agora, quando é que vai ser isso? Juízo, irmãos. Então não espere que Deus vai humilhar essas igrejas que estão pregando um falso evangelho agora. Nós vamos ter que conviver com elas. E na verdade, eu devo pregar para elas, na esperança de que o Senhor mova os corações da sua liderança e queiram trazê-los à prática, à vivência da palavra de Deus. Em alguns lugares a gente vai voltar, outros lugares nunca mais.
Né? Esse é um bom desafio. Esse é um bom desafio. Muito bem, voltando lá para Apocalipse. Ele continua dizendo: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, Apocalipse 3, 9, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se. A segunda questão que observamos, então, é a humilhação que Deus vai impor. Mas há um terceiro elemento. Prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Qual é a promessa para a igreja de Filadélfia? Que a igreja que foi humilhada será exaltada. Por que nós estamos lendo a igreja de Filadélfia hoje como modelo? Por que há 2000 anos, pelo menos, 2000 anos, o cristianismo está lendo sobre a igreja de Filadélfia? Porque o Senhor prometeu a essa igreja que ela seria exaltada. E nós estamos aprendendo com a igreja de Filadélfia. Uma igreja que não tinha força, uma igreja provavelmente pequena numericamente, uma igreja provavelmente sem expressão nenhuma social, uma igreja que se tornou referência para a fé cristã em todos esses 2 milênios da nossa fé. E os da sinagoga de Satanás nem existem mais. O que ficou para a história desses irmãos judeus da Filadélfia? A vergonha de ser uma igreja que perseguia os verdadeiros filhos de Deus. Só isso. Há uma promessa do Senhor. Agora entenda, essa promessa também não diz respeito a essa vida. Não diz respeito a essa vida. O problema é que talvez tenham igrejas aí esperando ser exaltadas nessa vida. Não serão. Me preocupa muito quando nós começamos a exaltar demais uma determinada igreja. É extremamente perigoso. Se não tiver sabedoria, é a porta que se abre para que a ira de Deus se levante contra ela. A catedral do nosso bispo só não caiu na ira de Deus por causa do bispo. Todo ano, eles ganham alguma menção em Recife, ou da Câmara de Vereadores, ou da Câmara dos Deputados, pelo trabalho que eles realizam. Todo ano. Dom Paulo, todo ano ganha menção. E se fosse deixar por conta de alguns irmãos, a igreja teria se exaltado. E se não é o coração de Dom Paulo um coração submisso a Deus, eu já disse a vocês que uma das coisas que me impressiona muito em Dom Paulo é que não há espaço realmente na visão dele para que a igreja queira se engajar politicamente com alguma coisa. Essa época de campanha, principalmente, é a coisa mais comum.
É você ir agora lá encontrar um monte de deputado, senador nos cultos da igreja lá. O Eduardo Campos mesmo, vira e mexe e aparece nos cultos da nossa igreja lá. E como é que eles são recebidos? É como qualquer pessoa. Eles sentam no banco como qualquer um. Quando termina o culto, Dom Paulo não os apresenta. Estamos recebendo aqui a ilustre visita. Não. São visitantes como qualquer outras pessoas. Agora você entende qual é o perigo? Que em algum momento, com Dom Paulo eu acho difícil, Dom Paulo já tem muitos anos com Cristo para se permitir essa tentação. Mas no falecimento do bispo surge um outro bispo que não tenha um coração submisso ao Senhor, ele querer a exaltação pessoal. Acabou. Queira a exaltação pessoal, a ira do Senhor se levanta contra você, contra a igreja, contra tudo. Queira a glória pessoal e a ira de Deus está voltada contra você. Porque Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Com ninguém. Por isso que um dos conselhos mais sábios da minha vida, que eu ouvi, foi quando eu era um adolescente. E lá na Igreja Batista tinha um cara que era meu amigo chamado Magno. E Magno, então, uma vez me disse: nunca, jamais, em tempo algum, toque na glória de Deus. Deixe a glória dele tocar sua vida, mas não toque na glória dele. Isso para mim foi muito caro entender isso. Muito caro. Só que nós corremos o risco. À medida que Deus começa a se agradar da nossa vida, à medida que Deus começa a se agradar da nossa igreja, nós corremos o sério risco de nos exaltarmos. E ai de nós se nos exaltarmos. O que antes era favor de Deus se transforma em ira de Deus contra nós. Deve ser muito sério. A igreja de Filadélfia aprendeu isso. A despeito do elogio que Jesus Cristo faz àquela igreja, nós não temos uma notificação na história de que essa igreja de Filadélfia se ensoberbeceu. Está aí para a história como testemunho para nós. Está aí, ela entrou para a história da fé cristã como testemunho de uma igreja agradável ao Senhor. Deus prometeu exaltá-la e a exaltou. Ela não tocou na glória de Deus, percebem? A glória de Deus tocou aquela igreja, mas ela em momento algum levantou o dedinho para sentir um pouquinho a glória do Senhor. Então essa primeira promessa, ela é visível na igreja de Filadélfia. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Qual é a segunda promessa do Senhor? Proteção. Porque você foi fiel. A minha palavra que exige de você a perseverança, eu serei o teu protetor quando vier a grande perseguição. E quando você lê a história do que aconteceu com o Império Romano e
a grande perseguição, você vê que a igreja de Filadélfia foi uma igreja que foi preservada pelo Senhor em meio à perseguição que veio no império. Depois do Apocalipse, Domiciano promoveu uma perseguição implacável. Depois dele, mais 2 imperadores fizeram uma perseguição implacável. E adivinha a igreja que ficou de pé? O que Deus está dizendo àqueles que querem ser fiéis? Eu sou o teu protetor. Sou eu que te guardo. Porque você tem confiado na minha palavra, sou eu que te guardo. Porque você tem obedecido a minha palavra, sou eu que te guardo. Porque você não fez conta da própria vida, eu, o Senhor, sou o que te guardo. Olha que coisa fantástica que aquela igreja recebeu. Deus continua olhando para eles e dizendo, versículo 11, venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Qual é o grande desafio daqueles que andam fielmente diante de Deus? Terminar a sua história fielmente. É muito importante começar bem. Mas é mais importante ainda terminar bem. Há muitas pessoas que começam bem e terminam mal. Há muitas igrejas que começam bem e terminam mal. É o que mais eu ouço em conversa com alunos da CEBI. É quando eles vêm desabafar algumas coisas que estão acontecendo com as suas igrejas. E geralmente eles começam assim, pastor, quando começou lá atrás, o pastor fulano, o pastor ciclano, a igreja era uma bênção, e era assim, e tal. Começaram bem. E agora? Está mal. Está na UTI. É por isso que a gente se alegra quando vê algumas igrejas que começaram bem e estão até hoje bem. Esse final de semana eu fui para o treinamento de conselheiros bíblicos em São Paulo e nós tínhamos recebido um convite para almoçarmos com o pastor Darcy Zborowski. O Darcy é irmão do Douglas Zborowski, que é professor da pós-graduação aqui. Ele é pastor da Igreja Batista de Vila Mariana. Uma baita de uma igreja. Tá doido, que estrutura que eles têm. E a escola deles. Há 6 anos atrás, quando ele tomou posse na igreja, a delegacia de ensino foi lá para fechar a escola porque era uma porcaria. Ao nível. 6 anos depois, eles são uma referência em São Paulo em educação cristã. O que é que o Darcy fez? Trazer toda a escola para um conceito bíblico, ser uma escola bíblica.
Caba macho ele Davi, daquele Darcy. Uma igreja antiga, cheia de vícios. O cara chegou lá e botou quente com as escrituras. Uma das primeiras medidas na escola, demitiu todos os psicólogos. E os que quisessem salvar o emprego, que obedecessem e se submetessem a um treinamento de aconselhamento bíblico. E depois do treinamento, se não abandonassem a psicologia, então também não servia para trabalhar na escola. É uma escola totalmente pautada em aconselhamento bíblico e ensino segundo as Escrituras. Não se ensina evolução. Todas as áreas biológicas, química, física é ensinado sob a ótica da criação. Ano passado, eu realmente esqueci de perguntar para ele, mas ele tinha mencionado no testemunho que ele deu para a gente no curso. Eu não sei se foi no ensino fundamental ou médio, na formatura de um desses dois, tinham 2 alunos autistas formando. E ele disse, se você for na delegacia de ensino e disse, olha, meu filho já foi expulso de umas 7 escolas, nenhuma escola aqui em São Paulo que é ele. Você tem alguma escola para me indicar? Eles vão olhar para a tua cara e vão dizer, leva na escola da Igreja Batista de Vila Mariana. Lá vai ter jeito teu moleque. É uma referência hoje. Você entende o que é legal? Uma igreja começou bem, no meio do caminho se perdeu, mas por causa da palavra se reencontrou e caminha agora em direção para terminar bem. Eles encontraram seu eixo segundo a palavra de Deus. E para a gente foi muito rico ir lá, porque como a partir do ano que vem, Deus permitindo, a gente começa a mexer com o projeto da escola CEBI em Brasília, o que nós precisávamos, eles nos ofereceram, que era exatamente todo o suporte para a implantação dessa escola nos mesmos moldes aqui em Brasília. A equipe deles, nós conhecemos, a equipe deles já se prontificou a nos ajudar a implantar isso aqui em Brasília. Inclusive, em agosto, nós fomos convidados para um outro almoço. Eu estou gostando muito dessas viagens. Eu já disse para vocês que essa parte do almoço é a parte que me cabe nesse latifúndio. Não tem academia desse jeito, irmão. E ainda disse que vai nos levar lá no mercado municipal para comer o famoso sanduíche de mortadela que tem lá. Aleluia, é de Deus. Você vê que em todas as coisas, literalmente, cooperam para o bem dos que amam o Senhor. Então nós... É bonito você ver isso, uma igreja reencontrando o seu caminho e dizendo, nós estamos indo para o fim, no caminho certo. Por isso Deus está alertando a igreja de Filadélfia, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nunca esqueça que começar bem não é o fim. Começar bem pode significar se perder. Universidade de Princeton começou bem, se perdeu. Universidade de Cambridge era protestante, começou bem, se perdeu. Universidade de Oxford, protestante, começou bem, se perdeu. Universidade de Harvard é protestante, começou bem, se perdeu. Universidade de Yale, Universidade de Columbia, todas protestantes, começaram bem e se perderam. No Brasil, Universidade Mackenzie, começou bem, se perdeu, mas Deus decidiu colocar o pessoal para trazer de volta ao caminho. Estão vivendo um processo de restauração, que nem a Escola Batista da Vila Mariana.
processo educacional Mackenzie está sendo revisto à luz da palavra de Deus. Do maternal até a universidade. O importante não é só começar bem. O importante também é terminar bem. Veja que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens. O que é que eles tinham? Eles guardaram a palavra de Deus e não negaram o nome de Jesus. É isso que vocês têm. Conserva o que tens. Para que ninguém tome tua coroa. Que Deus nos ajude a entender isso. Que Deus nos ajude a vivermos assim. Para que no momento que estivermos diante de Deus, sejamos aceitos de fato. E não rejeitados e condenados. Próximo domingo, versículo 12. Vamos examinar as últimas promessas de Deus para a igreja de Filadélfia. E aí eu creio que a gente termine domingo que vem a parte de Filadélfia. Aí vamos entrar na infeliz, miserável, pecadora, desgraçada da igreja de Laodiceia. Essa é a tragédia perfeita. Né? Tem 5 igrejas que não prestam no Apocalipse. Laodiceia é a 5ª e a pior de todas. Ou seja, Deus deixou para o final a melhor e a pior para nos lembrar essas coisas. Amém?